Bonjour, pessoal! Eu sou Gilda Gama, professora de francês especialista no CACD. Nessa semana, a leitura recomendada está imperdível. Eu escolhi um tema de geopolítica para vocês e fiz um recorte de um grande dossiê a respeito de puissance, a respeito da puissance, ou seja, a potência. Logo no início desse texto, o autor já faz uma diferença entre pouvoir e puissance, dois termos super importantes para vocês, e o conteúdo também certamente vai ajudar na preparação para outras matérias. Bom, o tópico desse vídeo de hoje para vocês é, sobretudo, a questão dos complementos de objeto direto e objeto indireto. Nós sabemos que, em francês, os pronomes complementos são usados, inclusive na linguagem oral, na linguagem informal entre pessoas, familiares dentro de casa. Ou seja, que dirá numa linguagem formal, escrita, no registro formal, que é o que é exigido de vocês. É um erro muito frequente que os alunos brasileiros não utilizem adequadamente os pronomes complemento. Né? Isso faz uma diferença muito grande para que o seu texto tenha realmente um ar, uma estrutura de texto francês, com todas as anáforas devidas, tá? Então, realmente, essa matéria é muito importante. Então, o complemento de objeto direto, né, o COD, e o complemento de objeto indireto, o COI. É sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, e eu trouxe algumas frases do texto que vocês lerão como leitura recomendada, e também temos um pequeno exercício ao final desse vídeo. O que acontece? Muitas vezes as pessoas aprendem, veem uma primeira vez, né, a matéria dos pronomes complemento de objeto direto e objeto indireto. Só que depois erram muito frequentemente isso. E às vezes o problema não está em conhecer pura e simplesmente o pronome, porém está num problema muito mais complexo, que é a regência. A regência em francês e em português, muitas vezes ela é igual, mas muitas vezes, muitas mesmo, ela é diferente. Então, um verbo transitivo direto, que em francês é transitivo indireto, por exemplo, vai demandar um pronome diferente. Isso é muito importante e são erros muito recorrentes os que acontecem a partir disso daí. Uma outra questão é a localização dos pronomes na frase. Você conhece o pronome, porém, a sua frase está na negativa, a sua frase possui um verbo composto, né, conjugado em um tempo composto, tudo isso vai alterar, né, pode alterar a localização do pronome na frase. Muito bem, uma frase do texto, que é o que está aí para recomendação de leitura da semana para vocês. Pour le dire autrement, la puissance caractérise la capacité d'un acteur du système international a agir sur les autres acteurs. Aqui a gente tem pour le dire. Le aqui é um pronome complemento de objeto direto, né? Pour dire quelque chose, objeto direto, então o pronome complemento aqui é o le, né? Muito bem. Um exemplo, né? Mais um exemplo. À la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, les États-Unis ne maîtrisent pas totalement la situation, en dépit de l'usage des drones, dont les effets s'avèrent parfois contre-productifs. Et il leur a fallu 10 ans pour mettre la main sur Oussama Ben Laden et l'exécuter. Essa frase toda eu tive que colocar a frase completa para fazer o contexto, né? Leur aqui está pronominalizant, né? Ele é um pronome correspondente a quê? A les États-Unis, né? O pronome complemento de objeto indireto. Lembrando que essa é, inclusive, uma dica, né? De uma diferença do francês e do inglês, porque no francês, tá? Em francês, sempre se conjuga, né? Se utiliza a palavra, né, do país, les États-Unis, no plural. Então, tudo vai concordar no plural e não no singular, tá? Então, leur. Il a fallu aux États-Unis. Il a fallu à quelqu'un ou à un pays
que no caso é plural, portanto, ni, il leur a fallu, pronome complemento de objeto indireto, né? 10 ans. Tarará. Então, exemplos aí para vocês do uso nesse texto de recomendação de leitura da semana de um complemento de objeto direto e um complemento de objeto indireto. Muita atenção, reforçada, para não confundir. Algumas palavras, né, assim como em português, têm várias funções em francês. Então, dentre os complementos de objeto direto, nós temos le, la, L apóstrofe, diante de vogal e H mudo, e le, no plural. Essas mesmas palavras podem ser artigos, né, dentro de outros contextos. Então, muita atenção a isso para não confundir. E também, pronome complemento de objeto indireto, lui. A gente não deve confundir esse lui aqui com um pronome tônico, o lui de pronome tônico. Je vais avec lui. Esse lui é um pronome tônico. Já no nosso caso aqui, que a gente está falando hoje, é um pronome complemento de objeto indireto. E o leur também. Leur, sem S. Ele é um pronome complemento de objeto indireto. Porém, ele também pode ser um adjetivo possessivo, na terceira pessoa do plural. Quando o leur sem S, quando o possessor é plural e a coisa possuída é singular. Por exemplo, Marie et Jean-Pierre vont voyager avec leur fils ou leur fille, para ficar mais claro, né? Então, com a filha deles, com o filho deles no singular. Esse leur aí é um adjetivo possessivo e não um pronome complemento de objeto indireto, né? Dentro do texto tem também um exemplo de leur nessa função de adjetivo possessivo. Vejam bem. Chacun pense à l'Allemagne et au Japon qui, après leur défaite au terme de la Seconde Guerre mondiale, amorce un rebond par la voie économique. Então, après leur défaite, após a derrota deles, após a sua derrota, né? Então, esse leur aqui é adjetivo possessivo. Muito bem. Vamos, então, a uma pequena análise de uma questão da prova do CACD de 2016, quando nós tínhamos prova objetiva, para fazermos aqui uma pequena aplicação dessa matéria. No trecho de referência, era a questão 43, temos ali o trecho. La République de Washington subsiste. L'Empire de Bonaparte est détruit. Washington et Bonaparte sortirent du sein de la démocratie. Nés tous deux de la liberté, le premier lui fut fidèle, le second la trahit. Muito bem, esse texto é tirado de um texto do Chateaubriand, Mémoire d'Outre-Tombe. Na questão 43, como vocês veem aí, está: dans le texte, jugez si les items suivants sont vrais ou faux. Item 2. Aux lignes 52 et 53, dans la phrase « Le premier lui fut fidèle, le second l'a trahi », les deux pronoms personnels « lui » et « la » pronominalisent la liberté. Muito bem, 2 segundos para você pensar. Le premier, lui, fut fidèle. Fut fidèle à quoi? À la liberté. Et le second l'a trahi. Trahi quoi? La liberté. Observe que, pelo fato do verbo être fidèle demanda um complemento de objeto indireto, a ela, né? Aqui a gente tem o pronome complemento de objeto indireto, lui. E no segundo, o verbo trair é um verbo transitivo direto aqui, né? Então, trair quelqu'un. Então, trair quelque chose aqui no caso, la fidélité. Então, essa assertiva está certa, tá? Claro, a gente não tem mais esse modelo de prova em francês, né? Até o momento. Nós temos outro modelo de prova, mas aqui está uma aplicação utilizada pela banca do CESP no ano de 2016, no uso dessa matéria. Recomendo, então, a todos que aproveitem muito essa leitura
e também que façam exercícios a respeito de pronomes complemento, objeto direto e objeto indireto.